Olá, empreendedores, todos que nos seguem no nosso canal JWCast. Primeiramente, quero agradecer aos nossos apoiadores, a UBDC e a Maiore. E hoje nós temos um tema super importante, que é destinação do imposto de renda. Como transformar o imposto de renda em impacto social, cultural, esporte. E para bater esse papo muito incentivador, eu tenho aqui do meu lado Oswaldo Sete, muito obrigado, presidente do CMDCA, diretor da Ação Moradia. Tem o Celso Faria, que é secretário municipal de administração, e o nosso presidente do Sindicato Contabilista, meu amigo José Eustáquio. Esse episódio nós vamos falar do que pode ser feito e principalmente explicar a que foi lançada agora, no dia 19 de março, a campanha que vai impactar toda a sociedade de Uberlândia, seja você contador, você empresário, você contribuinte de pessoa física, seja CLT, seja você autônomo, seja você funcionário público, enfim. E aí, para iniciar o nosso bate-papo, eu começaria com o Celso para falar para nós o que foi o lançamento do projeto Repartir. Bom, para nós foi um privilégio muito grande, o trabalho social que a prefeitura tem com os cidadãos, isso faz parte do nosso DNA e da nossa responsabilidade social. Então nós temos, além dos trabalhos que nós fazemos com todas as áreas da criança, do idoso, do adolescente e cultura, esporte, lazer e reciclado, o ano passado nós lançamos essa campanha, mas não tinha uma determinação de continuidade, né? E nós tínhamos acabado de assumir o governo, não deu tempo de preparar, nós começamos a campanha já muito em cima do final da destinação, das declarações de imposto de renda. Tivemos uma pequena participação, apesar de ter uma contribuição muito grande do sindicato, do CRC. Esse ano e o ano passado, o prefeito, como está na linha dele de gestão, de trabalhar muito o apoio social. Essa é uma cultura do prefeito Paulo Sérgio e nós ficamos muito orgulhosos de poder estar trabalhando esse projeto, o programa Repartir, que é justamente para incentivar que as destinações do imposto de renda, que normalmente vão para o governo federal, possam ser destinadas para Uberlândia, nos projetos sociais que nós temos aqui na cidade. Isso daí nós temos um aliado muito importante. Eu sou contador também, representante do CRC, e eu gostaria, qual que é o papel fundamental do contador, Zé Eustáquio, nesse momento em que se inicia a declaração de imposto de renda? O papel do contador é conscientizar o contribuinte da necessidade de cada um dar sua parcela de contribuição. E lembrando ao contribuinte, à comunidade em geral, que você não está tirando do seu bolso. Você está tirando aquela parcela que você pagaria de imposto de renda para a União, para o governo, e você está destinando isso para o fundo de amparo, né, ao idoso e ao adolescente. Então é muito importante e o contador tem que exercer seu papel nessa hora. E esse papel é muito importante porque, como você disse, né, ele não vai pagar. Primeiro ponto então importante é dizer para você que nos assiste, é que você não vai pagar a mais, pelo contrário, você vai ser um cidadão que vai destinar parte do imposto do governo federal que vai ficar aqui no município. E aí, o nosso presidente CMDCA, com certeza, vai agradecer se mais pessoas fizerem isso. Então fala um pouco do papel aí do CMDCA e como que é a organização, como que a entidade faz para receber esse recurso e, ao mesmo tempo, a prestação de conta, como que as entidades podem cadastrar. Fala um pouco para nós, por favor. Para mim, primeiro agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês dialogando sobre isso. Esse é um tema antigo, porque a gente do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, já luta há muitos anos para aumentar os recursos que entram no fundo e, consequentemente, o fundo repassar para instituições que trabalham com a proteção da criança e do adolescente. E sei pesar os cofres públicos, porque esse dinheiro está disponível. O dinheiro de imposto de renda já vai para o governo, então vamos deixar um pouquinho para o Uberlândia que vai ser bem aplicado. Então eu vejo com muito entusiasmo e também emoção o programa que foi lançado pelo prefeito, o Repartir,
porque ele visa dar um novo ânimo, um novo entusiasmo ao contribuinte a fazer suas doações. Então vai ser muito mais projetos beneficiados e que vão direto para as crianças. Então hoje nós temos 21 instituições que tiveram seus projetos aprovados por meio de edital e que saiu agora na segunda-feira, né, eu editei uma resolução com o nome de todos os projetos aprovados. Então vocês, contadores principalmente, são peça-chave nesse processo, que vocês têm em mãos, né, uma série de clientes que podem ou não destinar em função do que vocês orientarem. Então, para nós, essa campanha, estar aqui, né, falando com pessoas que estão definindo esse processo, traz alento grande. Traz muito alento, porque tem muitas crianças, adolescentes na nossa cidade de Belândia. É uma cidade progressista, mas ainda precisamos dar esse cuidado às crianças e adolescentes. Isso é muito importante, então, nós estamos falando que existe um aspecto, o próprio nome já foi muito criativo, né, que é repartir, compartilhar, e também foi dito lá no lançamento a questão, cultural. E aí, Celso, o que são as principais iniciativas que o projeto, né, você pudesse falar como que vai ser divulgado e também vai ter a possibilidade, contador solidário, contribuinte que mais destinar o valor. Fala um pouco também desse aspecto de comunicação e de retribuir também através desse selo, né? Excelente. Na verdade, esse projeto ele consegue evoluir basicamente com a contribuição dos contadores, dos contabilistas. Logicamente, é o primeiro contato com o contribuinte, né? E pensando nisso, nós até identificamos esse projeto do contador amigo da infância e da adolescência, e eles serão nossos embaixadores. Eles são nossos embaixadores. E esse trabalho todo, esse programa, ele tem todo um programa de comunicação que a SECOM desenhou, né? Então ele vai entrar com informações na TV, no rádio, outdoors, sabe? Todo esse processo será feito dessa forma. Como é que nós estamos pensando, como é que nós pensamos, né? Foi pensado a questão da retribuição desse esforço desses contabilistas. Criamos um selo, né? E esse selo pode ser ouro, prata ou bronze. Esse selo será distribuído para todos os contadores que contribuírem numa frequência de destinações. Então tem hoje um programa que nós fizemos uma associação com a Receita Federal do Brasil, que vai possibilitar que a Receita nos informe apenas o CPF, apenas o número de destinados, de profissionais que tenha destinados de pessoas físicas ou normalmente pessoas físicas, né, que tenha destinado seus impostos para os nossos fundos. Isso vai ser feito através de um relatório que não vai entrar valor nem nome, até com a questão da proteção de dados, né? Isso dá credibilidade, porque é um relatório vindo da Receita Federal. Então nós estamos estabelecendo em decreto, daqui a alguns dias, um decreto que vai estabelecer a forma de premiação, se ouro, diamante ou bronze, né? E isso vai ser feito com base nesse relatório da Receita Federal. Com o maior número de destinações para cada contador, nós vamos estabelecer esses critérios, tá? Pensando também nisso, nós estamos fazendo a campanha também para dentro da prefeitura com os nossos 15 mil servidores. Então, nós estamos também soltando a campanha, já soltamos internamente essa semana um e-mail institucional, convidando-os a destinar imposto de renda. Todos aqueles que tenham remunerações acima de R$ 5.000 que venham a pagar imposto de renda, né? E possa contribuir também. Então, mas é um público que nós estamos fazendo um trabalho específico também. E também, em terceiro lugar, nós também estamos fazendo, a partir da semana que vem, alguns eventos junto com a sociedade empresarial, através da CIUB, CDL, FIENG, onde nós vamos apresentar também o programa para que nós tenhamos destinações das empresas para cá. Informações que nós temos tido que muitas empresas daqui de grande porte encaminham para outras cidades, inclusive. É um absurdo. Nós temos que trazer para cá, conscientizar para que esses empresários.
traga todas essas destinações para Uberlândia. E também nós teremos um certificado de contribuinte social para essas empresas que vão ter um grau de classificação diamante, até chegar para a outros safira, enfim, um processo também de classificação. Esse vai ser por valor de contribuição, tá? Então esse vai ter que entrar o valor, isso nós temos que ver como é que vai fazer feita a parte, porque a lei é específica só para pessoa física, tá? Então nós vamos ter que fazer um especificamente para o caso do empresariado. É muito importante isso, porque quando falo do empresariado, e aqui eu quero destacar, é uma palavra que serve tanto para a pessoa física quanto jurídica, que é o empreendedor social e cultural, porque a partir do momento que você é pessoa física, porque o empresário ele pode, no caso, né, passar aqui para a contribuição também de Eustáquio, a empresa lucro real, né, lucro presumido sim, não pode destinar, então as empresas, lucro real pode destinar 1% para o fundo, então quando o empresário faz essa destinação, a empresa está destinando para o fundo. Mas ele também, pessoa física, empresário, ele pessoa física, ele também pode contribuir, porque provavelmente ele vai ter tributação se ele tiver, tá? Então, nesse caso, o empresário tem 2 papéis. E aí, Zé Eustáquio, a gente não vai entrar aqui com muitos detalhes técnicos, até porque, nesse momento aqui eu vou reforçar, né, que nós vamos conseguir todo o material da Receita, nós vamos colocar no link do YouTube, depois nós também vamos fazer recortes e colocar tanto o LinkedIn quanto o Instagram, todo o material disponibilizado pela Receita Federal, principalmente para quem tiverem dúvidas. E aí, Zé Eustáquio, o que seria o papel também? Você imagina que poderia fazer lá uma palestra no sindicato para poder esclarecer? Porque ontem, né, dia 19 lá, tiveram alguns contadores com algumas dúvidas. Acho que poderia fazer uma iniciativa dessa. Qual é a sua opinião para ter mais esclarecimentos técnicos, né? Porque a gente percebe também o contador, às vezes, ele tem algumas dúvidas, principalmente quando o contribuinte tem o dinheiro, imposto de renda para restituir, que talvez o maior desafio lá, pelo que nós vimos pelo delegado, que quando ele tenha dinheiro, imposto de renda a pagar, não é tão difícil dele conscientizar, mas quando ele tem a restituir, talvez a gente também trabalhe um pouco disso, né? O que você pensa que pode ser feito lá no sindicato? Olha, o trabalho, ele começa agora e ele é intenso, né? Então nós temos que juntar todas as forças para esparramar essa informação e para a gente ter um resultado, né, satisfatório. E o que acontece? Quando você faz a destinação do imposto de renda, ele pode ser 6%, mas quem não doou o ano passado, para este ano você destina só 3% do imposto devido. Desse imposto devido, você vai destinar 3% e o restante você vai pagar para a Receita Federal. Esse 3% é feito num DARF à parte, né, que é destinado para o fundo. Quando o contribuinte tem a restituição, ele tem o imposto devido, foi retida a restituição, é quando já foi retido durante o ano calendário, e depois, se você verificou na apuração que o que você pagou foi maior do que é devido, né? Mas os 3%, se for destinar agora, ele é em cima do imposto devido. Se você tem a restituir, né? Aí a pessoa fala, mas eu vou ter que pagar isso, né? Então, quem tiver a boa vontade, sensibilizar com o trabalho que está sendo feito, ele pode pagar essa parte, né? Depois ele recebe isso junto com a restituição, ele vai retornar isso. E pensando bem, você até comentou isso aí, ó, é uma aplicação melhor do que a poupança, porque esse imposto que ele é restituído, ele volta corrigido pela Selic. A Selic hoje está quase 15%, né? Que é poupança aí, está aí 7% ao ano, ele está ganhando quase o dobro. Então, pensando desse lado, é onde entra a figura do contador para que realmente esclarece isso aí. Então, existe aqueles contribuintes que têm a boa vontade e realmente vai fazer isso, né? Tá, mas tenho que receber, eu tenho que pagar, antecipar, mas essa é uma forma até de informar isso aí, tá? Isso é muito importante, eu vou passar aqui a palavra para o Oswaldo, porque tudo depende, né? Sabe aquela história
da dificuldade transformar em oportunidade. O problema, às vezes, está na forma da gente comunicar, está na forma da gente conscientizar, né. E de fato, é um investimento duplo, né, porque na verdade ele vai fazer um investimento no fundo, do idoso, no fundo da infância, e ao mesmo tempo ele está exercendo esse papel de cidadão. E aí passando aqui para o Oswaldo, só reforçando que tem aqui, você está representando o fundo CMDCA, só que tem o outro fundo, Do idoso. que é do idoso, né, que, não está aqui o presidente. Mas esse fundo também, ele pode ter mais 3, que somando daria os 6%, que é o teto limite. Esses 3% indo para o fundo, qual que foi o valor estimado, nos últimos 2 anos que foi captado para o fundo, do CMDCA? Bom, o fundo do CMDCA, ele poderia ter um potencial de captação de 63 milhões para Uberlândia. E infelizmente Uberlândia no ano passado só conseguiu captar 1.750.000, dividido uma parte com o fundo do idoso, que foi inclusive maior do que o fundo da criança e adolescente. Então a criança e adolescente ficou com 735.000 apenas, dos 63 milhões de potencial. Então isso é chocante. É bem chocante saber o que nós poderíamos, como cidadãos uberlandenses, eu me considero, né, já, é que nós poderíamos estar arrecadando muito mais. O fundo da criança ficou com 1% do potencial. Então, eu acho que os contadores, com essa sacada do Zé Wilson, espera aí, tem muita facilidade, porque existe uma objeção de falar: "Mas eu vou ter que pagar do meu bolso?" Não, você vai investir socialmente, tá, e mesmo aqueles que não se sentem tão sensíveis socialmente, sensível pelo rendimento. Você falou, é quase 15% de rendimento. E nós estamos falando que é apenas 3% do imposto. Ele já pagou 97%. Então, não acho que isso seja um empecilho que pese se o contador trabalhar bem, né, o seu contribuinte, ou o seu cliente, que é o contribuinte. Então, acho que nós temos potencial, e aí está na mão de vocês mesmo. Você ontem foi demais com essa sacada, isso é investimento, porque retorna com a Selic. E ninguém hoje consegue ainda direto, porque aí o retorno é sem pagar imposto de renda. Você aplica, recebe Selic e descontaria o imposto de renda. Então, para mim, é o caminho desde que os contadores mostrem ao cliente, porque uma campanha para isso não capta um cliente, porque ele vai ouvir o contador: "Espera aí, ô Zé Eustáquio, isso daí é sério?" E eu fiz ontem uma pergunta depois para o, delegado, né, o Luiz Cláudio, eu falei: "Tem algum risco de malha fina?" E ele até declarou, e nós gravamos: "Não tem risco de malha fina, porque está na própria declaração. Então não tem, pode ter caído na malha fina por outros casos, mas exatamente por destacar seu imposto e direcionar para o fundo, não tem risco nenhum de malha fina, que é também outro receio do contribuinte, e aí o contador tem um peso nisso, que o seu contador melhor não fazer, porque você não corre risco. E não é. Isso daí precisa desmistificar, porque tanto o fundo do idoso quanto da criança e adolescente serão beneficiados. Outras cidades de porte como o de Uberlândia já arrecadam. Até eu tenho contato constante com o fundo de Curitiba, eles arrecadaram ano passado 9 milhões. São 9 milhões para criança e adolescente, sem contar o fundo do idoso. E nós falamos 1.750.000. É. Falando em números, né, eu fiz aqui uma conta hoje de manhã, acordei bem cedo para preparar o nosso podcast, e aí fiz uma conta, né, e foi apresentado pelo delegado esses 63 milhões, que eu arredondei para 1.900.000, daria 3%. E eu pegar lá também mostrou a quantidade de contribuintes potenciais, né, que seria 75.763 contribuintes, e no ano passado deu 1.208. Isso corresponde a 1,59% dos contribuintes que destinaram. Então aqui, eu vou fazer uma pausa para você que está nos assistindo, digita aí no YouTube qual é a sua contribuição, envia para 3 amigos esse momento do podcast, porque o desafio aqui é chegar ao máximo possível dessas pessoas, desses contribuintes.
E aí vou lançar um desafio aqui, topa o desafio? Sim, claro. Nós estamos falando de sair de 1,59 se nós conseguirmos de cada 10 contribuintes, destinar, nós estamos dizendo que vamos atingir uma meta de 10%. Olha só, vou repetir. De cada 10 contribuintes, se nós conseguirmos nós vamos atingir uma meta de 10%. A meta de 10% daria de 63 milhões, nós teríamos 6 milhões e 300. Então, vou lançar aqui um desafio para todos nós. A nossa meta mínima será 6 milhões e 300. É possível isso? Olha, De fé, é possível? Vamos responder que sim, né? na verdade, eu gostaria até que fosse mais, porque é muito pouco, né? Sim. Pelo potencial que nós temos de 63 milhões. Por isso, nós estamos abrangendo um número maior de público, que é o servidor público e também os empresários, para podermos atingir um valor maior, para poder fazer mais para a sociedade, fazer mais para essa sociedade que precisa. Lembrando que também nós temos que esse processo todo, em razão de dar continuidade ao processo, nós teremos uma campanha que vai demandar aproximadamente quase 3 meses. Nós vamos trabalhar essa divulgação até o dia 20 de maio. E dia 29 de maio termina as contribuições. Então vamos entrar com outdoors na cidade, podcast, TV, também nós estamos aguardando algumas contribuições da própria televisão. Então vamos ter, além das reuniões, projetos que vai nos possibilitar gerar uma cultura, aprimorar o processo da cultura de repartir um pouco de que você tem que pagar para cá. Ok, Zé Eustáquio. Assim, quando eu falei a meta mínima, mas eu não falei a máxima, né? A mínima é 6 milhões e 300. E se eu pegar a quantidade de contribuintes, que são 75, seria 7 mil pessoas. Então, nós pegamos a quantidade e aí passar para o Zé Eustáquio, também para fazer a contribuição, porque ontem também foi dito, porque às vezes a pessoa pode falar assim, mas o valor dá só R$50. O outro falou, pode dar 100, 200, ou seja, é importante também você, mesmo que não tenha o valor a destinar, se você quiser destinar R$7, 50, não tem problema nenhum, não vai ter aumento de possibilidade de cair em malha fina, não vai ter risco fazer essa operação. Isso é muito importante nós contadores destacarmos essa questão que não vai influenciar em nada o risco de cair em malha fina. Zé Eustáquio, o que você acha da meta? Olha, a meta é 63 milhões, né? Agora, o que a gente conseguir é lucro, é isso? Então, o trabalho vai ser feito para conseguir o máximo, né, de destinação, tá certo? E cada um, o papel nosso realmente do contador, eu acho que o contador tem que fazer o seu trabalho social. E aí a oportunidade nossa é agora, e nós temos que cada um processo de formiguinha, né? E o Celso falando aqui da divulgação pela imprensa local, né? Isso aí, quando fala na rádio, televisão, não vai atingir só Uberlândia, né, Celso? Isso aí vai atingir toda a região. O Sindicato Contabilista, ele tem uma rede de contato muito grande. Não é só dos associados. Então, nós temos ali 4 mil e-mails que a gente pode mandar para todo mundo e realmente, né, destinar esse trabalho, tá? E quem sabe até os vizinhos destina para Uberlândia. Isso é possível, sim, né? Verdade. E aí, para a gente estar caminhando aqui para o nosso bate-papo final, como o assunto ele é muito interessante, a gente ficaria mais tempo, mas o que seria, quando o Celso falou, essa questão, às vezes, da gente também não trabalhar só o momento agora da declaração, mas também a questão dos projetos, né? Acho que também é interessante, né, Oswaldo, assim, durante o ano, dos projetos que forem destinados e prestando conta, mostrando para a sociedade e também as ONGs, né? O que seria a palavra final que você poderia deixar para gerar esse engajamento e essa transparência e essa meta? Bom, eu falaria também sobre a meta. Eu acho que a meta ela dá para atingir tranquilamente. Lembrando que nós vamos ter agora, ou temos já, 21 instituições com projetos aprovados. Então, nós vamos ter 21 instituições também falando com o contribuinte, com o doador. Então, esse esforço dos contadores tem um reforço de 21 instituições que vão estar trabalhando. E, nesse sentido, já tivemos e temos 2 editais que foram
liberados no 2023, 2024, no qual as instituições estão aplicando os recursos. Por aquele número que nós mostramos ontem, 3.450.000 já foram aplicados. E poucas pessoas da população, mesmo os contadores, conheciam e sabiam que esse número já estava sendo aplicado em projetos sérios, né, foram todos previamente aprovados para criança e adolescente. Então, tenho certeza que também as instituições, as que são as beneficiárias, melhor, a criança que é a beneficiária, mas estão vinculadas à instituição, tem um papel muito importante nesse processo. Prestar conta, ser transparente e sair correndo atrás do contribuinte. Aquilo que você falou é um exemplo. E não é talvez. Você, eu, todo mundo tem parente fora da cidade de Uberlândia. E nós, da instituição Ação Moradia, ao qual eu sou de diretor administrativo, já consegui doações de Recife, Brasília. A pessoa não sabia para onde doar, mas eu não conheço o meu primo, o meu tio lá de Uberlândia, vou doar. Então é verdadeiro essa divulgação, né? Formiguinha que os próprios instituições fazem, vão trazer para Uberlândia resultado maior do que os 6,3 milhões. Eu topo o seu desafio e não vou brincar aqui, que é muito ruim, mas quando atingir a meta, eu dobro a meta. Ok, pessoal, nós estamos chegando à nossa fase final aqui do nosso podcast, então engajar pessoas numa causa social, cultural, é uma forma de transformação, de conscientização, e esse podcast é o empreendedorismo que está na veia, quando a gente fala com propósito, com paixão, que a gente arrepia, isso faz toda a diferença para que os projetos da cidade de Uberlândia possam ser transformadores, porque o maior investimento é um investimento que causa mudança nas pessoas, nas crianças. E principalmente, existe um versículo bíblico que eu gosto muito, que é melhor dar do que receber, seja o recurso, seja ajuda, em todos os sentimentos, porque tem muitas pessoas que estão do outro lado e um dia essas pessoas irão agradecer porque receberam essa oportunidade. Eu passo aí para vocês fazerem a mensagem final do nosso bate-papo. Olha, tem um ponto que eu não poderia deixar de registrar. Primeiro, o programa Repartir tem a chancela da Prefeitura de Uberlândia, não tem nenhum objetivo político, mas é um objetivo social. Segundo, foi fundamental a gente ter transparência e ter chancela de uma Receita Federal do Brasil, um Conselho Regional de Contabilidade e nos sindicatos contabilistas. Só essas chancelas nos dá credibilidade para tocar esse projeto com muita transparência e resultado. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Obrigado, eu. É a oportunidade também, eu quero agradecer agora aqui a Prefeitura, na figura do Celso, agradecer o Luiz Cláudio, delegado da Receita Federal, que foi importantíssimo, né? O CRC também, que nos ajudou, que deu o pontapé inicial juntamente com os sindicatos contabilistas. Agradecer a você, Zé Wilson, pela oportunidade da gente estar passando isso para o público, né? Ao Oswaldo, que está trabalhando aí, né? Que todo mundo... Porque eu falo o seguinte, se cada um de nós desse um minutinho do seu tempo, né, para o próximo, esse mundo seria melhor. E lembrando que, principalmente Uberlândia, tem muitas instituições aí trabalhando, né, para a população. E essas instituições estão sempre em dificuldades financeiras. E eles precisam dessa contribuição. Então, contribuinte, né, faça a sua destinação, é muito importante. Obrigado, Zé Eustáquio. Obrigado, José. E aí, para a gente estar encerrando, ó, Paulo? Eu volto a agradecer, Zé Eustáquio, essa oportunidade, agradecer o Celso, porque eu sei que ele também capitaneou um programa que é o Repartir, que é muito importante, que ele não termina na declaração, ele vai ser perene ao longo do ano. Aí temos a outra etapa de pessoa jurídica. Agradecer ao meu Zé Eustáquio e agora me dirigir ao contribuinte doador que está do lado de lá e que vai dar a resposta a tudo isso que nós falamos. O contador vai motivá-lo, mas quem realmente vai pagar a DARF é você, né? Você, nosso doador e contribuinte. Vamos para a campanha, vamos fazer esse desafio de 6,3 milhões ser fichinha para nós. Muito obrigado. Ok, pessoal, nosso muito obrigado. Até o nosso próximo episódio. Se você gostou, envie para os amigos, faça seus comentários aqui no podcast. Muito obrigado e até o próximo.